pessoal, eis-me de novo, né? Hoje está bem movimentado de subir vídeo. Pode ser que os próximos dias eu não tenha tempo, estou com a minha filha chegando de viagem. E aí, né, a saudade é grande, pode ser que a gente não tenha tempo de conversar, né? Mas amanhã sai o vídeo da água termal, certo? Eu estou de novo, passei minha aguinha termal. Né? E dentre outras coisas, e o aviso do Super, Hiper, Ultra, Mega Power Casadinha, né? Que vai até o Carnaval, que vai agora de dezembro até o Carnaval. Uma Power Casadinha que, assim, nem todo mundo faz essa casadinha ao preço que eu vou fazer. Então, vale super a pena. Aguardem pelo vídeo de amanhã. Conforme eu prometi ontem, esclarecer, né, a diferença entre a carta da justiça e do julgamento. Porque a gente confunde, né? A justiça, ela está muito ligada à clareza das ideias. Ela está muito vinculada ao naipe de espadas, que é o naipe do pensamento, das nossas reflexões. Então, não é só o sentimento, ou a sensação, desculpa, de ser justo consigo, ser justo com outro, ser injusto, receber injustiça. Não, a gente não pode vincular a palavra a isso que a gente, né, supõe. Ela está muito vinculada à clareza de ideias, ao discernimento, a você decidir de forma equilibrada o que quer que você precise fazer, faça de forma equilibrada. E aí, claro, por consequência, você vai agir de forma justa ou não, né? Mas não é logo o agir de forma justa. É antes ter a clareza, é antes ter o discernimento, é antes ter o equilíbrio, né? A carta da justiça está ligada a isso. Muito parecida com a carta da temperança, mas a temperança está mais ligada ao equilíbrio no plano mais emocional. A justiça está ligada à clareza, ao equilíbrio no plano mental, né? Vamos para a carta do julgamento. O julgamento fala muito mais fala do passado, né, de karmas, de coisas que acontecem na vida da gente e a gente não entende o porquê, né? A gente não bota o pé na jaca, a gente não ferra com a vida de ninguém e certas coisas acontecem. E é um chamado para a gente entender que aquilo faz parte do nosso progresso, do nosso aprimoramento como pessoa, do nosso crescimento. E fala também em reconexão com o alto, né? Muita gente confunde com a carta do mago e não tem nada a ver. A carta do mago é todo o potencial que você tem para colocar para fora, para você agir. Mas a carta do julgamento fala em você se reconectar com o alto, né? Você saber que você fagulha, né? Você faz parte da fonte e que essa fonte está aí disponível e a gente precisa se ligar de novo à fonte. A carta do julgamento, quando sai, ele sai pedindo que você se religue com o seu Criador, se religue com quem você tem afinidade também. Se você acha que Deus está muito distante, não está, né? Na verdade ele não está. Mas se você tem alguma ligação com algum santo, algum anjo, algum orixá, algum, sei lá, Exu, enfim, você se reconecte, né? Se você tem um tipo de mediunidade ou sensibilidade e você vê, você sente presença, então se reconecte, tá? A carta do julgamento não fala em julgar as pessoas ou nós sermos julgados. Ela significa também, mas em última instância. Vai depender muito das cartas que estão em redor. Mas o significado principal dela é esse, né? Se reconectar com a nossa fonte, é um chamado, né, que o alto faz através das cartas. A espiritualidade diz isso, estamos aqui, nos procure, você precisa da nossa ajuda também, né? Então, assim, por trás de cada carta tem uma mensagem, né? E toda vez que sai um jogo, as pessoas não entendem bem, né? Acham muito abstrato, muito complicado e aquilo tá certo, foi a leitura daquele dia e pronto, acabou-se. Então eu resolvi pegar as cartas assim que deixam a gente mais pensativos em como a gente pode colocar isso na nossa vida, né? Eu estou separando aqui
as cartas que nos causam mais, vamos dizer, preocupação, né? Não é bem preocupação, mas a gente precisa organizar o pensamento quando elas aparecem, né? Pronto, vamos começar pela carta da justiça mesmo, tá? A justiça, ela tá muito ligada a manter o equilíbrio, não é isso? Mas assim, é você não deixar, não permitir, não dar o cabimento, nem dar liberdade para ninguém lhe desestabilizar, né? A mensagem principal quando sai a carta da justiça é essa. A carta da força. Quando ela sai no jogo, ela pede, ela fala, né, que a sua maior virtude será vencer o impulso, será vencer a pressa, será vencer a mania de querer estar certo mesmo sabendo que está errado, né? A carta da força, ela pede muito que a gente domine o nosso ego, pede que a gente domine de forma tranquila, sem conflito interior, os momentos em que também a gente não tem razão, né? O enforcado, que na verdade não é enforcado, é o pendurado, né? Enforcado é outra coisa. O pendurado, ele, toda vez que sai essa carta, é uma mensagem de que a gente deve aprender a esperar com paz interior, né? Esperar, analisar e entender que alguns sacrifícios naquele momento são necessários de se fazer. Nem toda luta que se trava a gente tem que ganhar a troco de fazer mal ao outro, machucar o outro. A gente ganhou, mas qual foi o preço que a gente ganhou nessa briga, né? Então, às vezes, quando alguma coisa está parada, está travada na nossa vida, eu estou dando continuidade porque na hora que eu estava fazendo o vídeo apareceu uma mensagem, pululou uma mensagem do WhatsApp e travou. Então, assim, no momento em que a nossa vida está travada, está parada, é para a gente realmente, não é à toa, é para a gente fazer uma análise, né, fazer um balanço do motivo daquele atraso, seja esperando emprego, seja com relação a relacionamento. Tem um motivo de estar parado, de estar travado, e a gente precisa pensar, né, em qual vai ser o próximo passo da gente enquanto as coisas não caminham com a velocidade que a gente quer. Então a mensagem do pendurado é essa, é saber esperar e saber que sacrifícios precisam ser feitos, né? A próxima mensagem, quando sai essa carta, muita gente se assusta, que eu falei ontem, né, no vídeo de ontem, a carta do renascimento, né, mudança de ciclo, que chamam, né? Outros chamam de renascimento, outros chamam de transição, eu prefiro chamar de transição. Então a carta da morte, assim, ela pede para a gente se reavaliar sempre. A gente precisa lembrar que a gente não precisa fazer nada perfeitamente. A gente não precisa ser ou fazer nada perfeito. A gente só precisa ser ou fazer algo melhor. Cada dia melhor, né? Esse é o nosso renascimento. Esse é o desafio de renascer todos os dias. Não é ser perfeito, é ser melhor. Tá bom? Quando sai o diabo. O diabo é uma carta assim, nossa, eu acho que mais temida que a torre e mais temida que a morte. Então, assim, quando sai o diabo, assim, a carta já não ajuda muito, né? A imagem da carta já não colabora. E tem outras imagens mais agressivas, né? Essa é de um outro baralho que eu tenho. Mas a carta do diabo fala na gente se conhecer. Sabe aquele ditado, conhece-te a ti mesmo? Pois é isso que a carta do diabo vem dizer. Que a gente não revide o mal com outro mal, que a gente tem que lembrar da lei de causa e efeito, que a gente não viva no mundo tentando prejudicar o outro, que a gente tem poder sobre os nossos vícios, sobre as nossas manias que não agradam, deixam o outro infeliz. Mas é só o outro. Porque a gente não vive só, né? A gente vive com pessoas. E vamos combinar, né, gente? A gente conviver com o outro, com os outros, sabendo que nossas manias agridem, nossas manias machucam, nossas manias não deixam a gente ter um relacionamento tranquilo, a gente tem que pensar no outro, a gente tem que pensar na gente e a gente tem que pensar no outro também, porque a gente precisa do outro, não é para ser feliz, mas é para viver. Nós somos seres sociais, né? Está lá no nosso DNA. Então, quando sai a carta do diabo, é uma carta assim que fala muito sobre impulso e em como a gente está agindo com relação às nossas fraquezas e com relação ao outro, certo?
Bom, a torre foi falada ontem, né? A carta da torre foi falada, mas eu vou repetir, tá? Em alguns baralhos ela se chama Casa de Deus e em outras se chama a Torre. Ela está muito envolvida com as mudanças abruptas, né? Que acontecem, que causam surpresa, mas mudanças com relação a nós, tá, gente? Porque a carta da Torre também é uma mudança abrupta com relação ao outro. Que eu não falei isso para vocês ontem, pode ser que vocês estranhem. Por exemplo, com relação ao outro, vou dar um exemplo breve. Você tá bem, passou o final de semana com seus amigos, foi pra praia, teve churrasquinho, teve pizzaria, teve encontro em casa, teve cineminha, enfim. E na semana seguinte acontece alguma coisa com esse seu amigo e você faz, nossa, mas eu tava com ele ontem. A gente saiu ontem, a gente se falou ontem, como assim? Né? Aquela surpresa é a carta da torre. Com relação ao outro, isso acontece. Essas surpresas que acontecem com o outro que a gente fica chocado. Mas com relação a gente, fala muito no preço que a gente paga por postergar o que a gente precisa resolver. Né? É aquele recado assim, se você não resolve, quem resolve sou eu. O universo fala, né? Se você não resolve, quem resolve sou eu. Então, assim, não adie, não protele, não enrole, não se engane, cultive o hábito da eficácia e da eficiência também, né? Na resolução de suas questões, tá certo? Não deixe certas coisas para amanhã não, porque fatalmente essa carta aparecerá e mesmo que ela não apareça, o recado da espiritualidade, o recado do universo vai com certeza aparecer, viu? O julgamento, como eu falei há pouco tempo, né? Que ele é um chamado para uma avaliação interna, um chamado para a nossa reconexão, né, com o nosso lado divino. Quando ela sai do jogo, o recado principal dela é assim, são dois na verdade, né? O passado tem seu lugar no tempo, né? O que passou, passou. A gente tem que se habituar a se conectar com a nossa fonte, né? Sem precisar de outros recursos, porque como nós somos fagulhas, né, divinas, a gente não precisa assim, de muitos recursos para ter acesso, né, às bênçãos ou ao que o outro lado tem para nos dar. Mas, com relação ao passado, que é uma carta que remete ao passado, ela fala em a gente não se culpar, a gente não se condenar por decisões que a gente tomou ou não tomou, porque o fazer e o não fazer é muito circunstancial. Depende daquela circunstância, naquele momento, que levou a gente a fazer ou a não fazer. Então ela fala assim, a gente não pode se culpar, a gente não pode se julgar, né? Então é isso. Esses foram os esclarecimentos sobre essas cartinhas que a gente tem um certo medo, né? Para não ter medo, que cada uma tem sua mensagem. E amanhã estaremos com outro vídeo sobre a água termal. No sábado, um vídeo sobre como retocar a pintura do seu cabelo de forma hidratante, né? Você pintar e hidratar ao mesmo tempo e ter um resultado eficiente, que eu faço isso há milhões de anos e a minha pintura fica maravilhosa. Então é isso, pessoal. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Tenham uma excelente quarta-feira. Que tenhamos uma excelente quinta. Sexta eu não garanto, né, que tenhamos, mas sábado com certeza teremos. E no domingo teremos as previsões da semana. Combinado? Um beijo em todo mundo. Feliz quarta-feira.